Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui ao vivo para nossa leitura diária. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia. É bom dia mesmo. Como é que está? Bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que está por aí? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos desperta. A leitura e busca da sua palavra. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, que bom saber que está tudo bem, que está tudo bem também. Graças a Deus, tudo bem. Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. E o Deus é misericordioso, grandioso. Cada manhã as suas misericórdias se renovam para conosco. Graças a Deus por isso. A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes otimizando as suas campanhas em tempo real. Deixa eu colocar aqui a música. Sua campanha. Coloque a... Aleluia. Graças a Deus por isso. Obrigada, Pai. Vamos orar para começar a nossa leitura. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor é bom em todo o tempo. E o Senhor nos despertou nessa manhã, ó Pai, mais uma vez, para buscar a tua face, para buscar, ó Deus amado, conhecer da tua palavra. Meu Deus, nós queremos sim, ó Deus amado, buscar de todo o nosso coração, porque só o Senhor, ó Deus eterno, é Deus sobre nossas vidas. E queremos sim, ó Deus amado, que o Senhor seja prioridade em nossos corações, em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós colocamos, ó Deus, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, ao despertar do nosso dia. E que seja, ó Deus amado, de todo o nosso coração, que os nossos corações estejam abertos para aprender de Ti, ouvir a Tua voz e ouvir as Suas instruções para com esse dia e para com toda a nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, ó Deus Todo-Poderoso, Papai, Pai querido, nós queremos Te suplicar por misericórdia, queremos a Tua presença, ó Pai amado, em nossas vidas. Que em todo tempo o Senhor venha estar conosco nesse dia. E esse é o dia que o Senhor fez, que seja um dia memorável. Um dia, ó Pai amado, que venhamos dizer aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei que o Senhor é conosco e todo dia, ó Pai amado, o Senhor tem algo novo para nós. E nós queremos viver o novo do Senhor. Nós queremos buscar algo novo do Senhor em nossas vidas. E nós queremos, ó Deus amado, que isso seja real. Real, ó Pai amado. E que todos vejam resplandecer sobre nós a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu entrego a vida da Aline, a vida da Grazi, a vida daqueles que ainda vão passar por aqui. Que nós venhamos sim, ó Deus, estar sob a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que nós venhamos viver na plenitude e na presença do Senhor. Nós não somos nada sem a direção do Senhor. Ficamos perdidos, muitas vezes angustiados,
ansiosos, mas com Deus todo medo lança fora, toda ansiedade cai por terra, e nós queremos a direção do Senhor em tudo, em toda a nossa vida, em todos os nossos caminhos, amém? Como ele direcionava ali Moisés para falar ao povo, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Eu creio que você também quer ouvir, amém? Que nós venhamos estar sim buscando de todo o nosso coração a presença dele em nossas vidas, a presença do Senhor em nossos corações. Esse é o dia, hoje, dia 11 de março, amém? Que nós venhamos dizer ao Senhor: eu me entrego completamente a Ti, porque só Deus é Deus em nossas vidas. 11 de março. Hoje nós vamos estar lendo do capítulo 16 ao 19. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Rubens. Levantaram-se, pois, Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exalteis sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o Senhor, a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo junto estás contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos, porventura é coisa de somente subir que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, e para fazer-nos morrer nesses desertos, senão também quereis fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás a pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo pondes perante o Senhor, tu e eles,
e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o cada um o seu, perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu. Tomaram, pois, cada um o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre ele deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra ele todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes castigados. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda essa congregação, dizendo: levantai do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E disse à congregação: desviar-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrerem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com todo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedendo do Senhor, saiu o fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá,
e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que a praga havia começado sobre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e os cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.600, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. O bordão de Arão floresce. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai e todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da sua casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotará, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles os viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim fará acabar suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. A quase expiramos a todos? Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente a vosso sacerdócio. Também fará chegar o castigo contigo a teus irmãos, a tribo de Levi,
a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a terra, a tenda do testemunho, farão o serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda. Porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão o serviço da tenda, da congregação. O estranho, porém, se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, e todo concernente ao altar, ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, como todas as consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isso será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo. Dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, as comerás. Todo o melhor do azeite, de mosto e de cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dar-se-ás a ti. Os primeiros frutos, se tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás. Será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cobra não resgatarás. São santos o seu sangue, aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-te-ás a ti, e os teus filhos e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. E é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aleluias! Eu sou a tua porção
e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Diz ao Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os levitas da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e atribu-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse o cereal da eira e a plenitude do lagar. Assim também apresentarei ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor dela, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, quando oferecerdes o melhor, e não profaneis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. A água purificadora. Disse-me mais o Senhor e a Moisés e a Arão, esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote levará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. O homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha levará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia, ao 7º dia, se purificará com esta água
e será limpo. Mas se o terceiro dia e ao 10º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algo morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos esses dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou morto ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aqueles que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e ao 7º dia, purificar-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo levará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. O que aspergir a água purificadora levará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui na leitura bíblica, estúdio Sheila. E Sheila, quanto tempo, Deus abençoe. Estamos aqui na leitura bíblica. Nós estamos no propósito de fazer a leitura da Bíblia toda em 2025. E hoje nós lemos de Números do 16 ao 19. Nós estamos lendo aqui e vimos ali o povo ali de Israel. Ei, amada, que Deus abençoe. Estamos vendo aqui o povo de Israel ali no deserto, né? Quantas e quantas vezes eles se revoltavam contra Moisés e contra ali Josué, né? E colocava ali cada um murmurando, né? Porque que Deus tinha tirado eles ali do Egito, muitas vezes querendo voltar atrás, voltar para trás, né? Dizendo que o Moisés tinha levado eles para morrer ali no Egito, no deserto. E Deus, muitas vezes ali, ele se irou, né? Ele se irou contra aquele povo que reclamava. E Moisés clamava todo o tempo pelo povo, para Deus não acabar com aquele povo, né? E nós vimos que em todo tempo o Senhor, pela súplica ali de Moisés, ele poupava aquele povo. E nessa passagem aqui ele consumiu, né, a vida daqueles ali, dos filhos o Senhor, ele
ele fez ali consumir aqueles príncipes que se levantaram. Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça, né? E Deus fala, né, por meio de Moisés, ele manda falar ao povo ali exatamente o que fazer, mas muitas vezes o povo ainda se levantava e não estavam contentes ali, né, em esperar pelejar por aquela terra que o Senhor prometeste, que emanava leite e mel, e muitas vezes olhava para trás. E nós viemos refletir, né, nas promessas do Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes nós perdemos as promessas do Senhor por não ter paciência para esperar, e muitas vezes até nem é paciência, é não ter sabedoria, né, para ver o mover do Senhor. E muitas vezes é necessário passar por um processo para viver a promessa do Senhor. Nessa manhã eu levantei e falei para o Senhor: Senhor, eu quero ver as promessas do Senhor se cumprindo. Eu quero o novo do Senhor para a minha vida. E Deus tem nos mostrado que as promessas deles, elas não falham. Nós que muitas vezes falhamos em não saber esperar e saber pedir, né, ao Senhor a direção certa. Então, que nós venhamos ter sabedoria, que não venhamos murmurar, muitas vezes reclamar que está demorando, mas que venhamos saber esperar no Senhor e confiar. Confiar que o Senhor é Deus fiel, Deus que se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que o Senhor traga essa passagem à nossa memória, para a nossa reflexão, porque toda a palavra dele, ela traz algo novo em nossos corações todos os dias, e que nós venhamos sim continuar firmes nas promessas do Senhor, e que não venhamos deixar de buscar elas se cumprirem em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que nós venhamos sim buscar do Senhor cada dia, e que venhamos pelejar pelas promessas deles para que elas se cumprem em nossas vidas. E eu tenho pedido ao Senhor que venha trazer à minha memória as coisas que nos trazem esperança, né? Esperança da vida eterna, esperança das promessas do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Amém, Aline? Que o Senhor possa ter falado nos nossos corações e que nós venhamos saber que o Senhor é a nossa porção e a nossa herança. Muitas vezes as coisas que estamos buscando são coisas terrenas, né? São coisas que é a nossa vontade, mas que devemos perguntar: Senhor, qual a tua vontade? Qual é a vontade do Senhor para com minha vida? A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor venha cumprir sobre nós a vontade do Senhor. Ela venha se cumprir sobre nós a vontade do Senhor, porque ela é perfeita. Amém? Que seja feita a vontade do Senhor. Vamos orar? Essa é a nossa oração. Vamos fazer o nosso boot. Respire fundo, feche os seus olhos. Pai, a Ti rendemos graças nesta manhã e queremos voltar os nossos corações para Ti, para o Senhor nesta manhã, porque sabemos, ó Deus eterno, que boa, perfeita e agradável é a Tua vontade.
E queremos viver a Tua vontade, ó Pai, não só nesse dia, mas em toda a nossa vida. Que a Sua vontade ela venha prevalecer. Apesar, ó Pai amado, de muitas vezes queremos ver a nossa vontade se cumprir, que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas, Papai. Deus, revela aos nossos corações qual a Tua vontade, ó Pai, para cada uma de nós nesta manhã. Cada um que vai passar por aqui, que venha, ó Pai amado, arder em seu coração, viver a vontade do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos tem hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que o seu nome seja exaltado em nossas vidas, em nosso cotidiano, em tudo quanto fizermos, que seja exaltado o seu santo nome. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Que nada venha tomar o seu lugar em nossos corações. Que nada, Senhor, que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Ao acordar, ao levantar, que o Senhor seja prioridade em tudo quanto viermos fazer. E que não venhamos a esquecer, ó Pai amado, os feitos do Senhor para conosco. Que em meio às dificuldades, que em meio às lutas, não venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos lembrar que até aqui o Senhor nos ajudou. Que venha lembrar que o Senhor não falha, que o Senhor é Deus, ó Pai, que tem nos guardado, que tem nos separados para buscar a Tua face. Eis-nos aqui, Senhor, que os nossos corações sejam voltados para Ti. E eu entrego o meu dia, eu entrego a minha vida, eu entrego, ó Pai amado, a minha família, a minha casa, e tudo em Tuas mãos. E quero escolher, sim, ó Pai amado, estar no centro da vontade do Senhor. Eu quero, sim, ó Pai amado, a boa parte. Eu quero escolher, ó Deus amado, estar diante do Senhor, porque eu sei que sem Ti nada, ó Pai amado, vale a pena. Por isso, ó Deus eterno, me derramo diante do Senhor nesta manhã e peço, seja feita a Tua vontade. Guia-nos, Espírito Santo, neste dia. Pega em nossa mão, sim, eu vejo, eu quero ver e eu creio que é o Senhor que vai nos guiar, que é o Senhor que vai nos direcionar. Eu entrego todas as famílias dessa manhã que estão aqui. Que o sangue do Senhor cubra a vida da Aline, da Sheila, que aqui está, e aqueles que vão passar por aqui. Cubra a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua família e toda a nossa nação. E livra-nos de todo mal. E ensina-nos, ó Deus, a olhar somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém. Abençoe sua vida, cheia. E que nós venhamos em nossas vidas. Amém. E nós venhamos buscar a vontade do Senhor nesse dia. E eu peço ao Senhor que não nos deixe sair da Tua presença, se Ele não for conosco. Amém? O Senhor é contigo. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que tem nos guardado. E Ele quer fazer muito mais em nossas vidas.
Basta nos colocar, né, diante dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Vamos continuar firmes na nossa leitura e aprendendo e trazendo para a nossa vida a palavra do Senhor. Amém? Até amanhã.